Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós falaremos sobre o assunto do tópico 5 do conteúdo programático de analista administrativo da Prefeitura de Inhumas, que é gestão de competências e estratégia organizacional, conceito de competência do indivíduo e da organização. A gente vai estudar esse tópico, a gente vai resolver 5 questões ao final da aula. Esse assunto é bem tranquilo, não é difícil, mas vamos aqui abordá-lo, tá? Outra coisa, quem quiser ser meu aluno ou minha aluna, aproveitem a oportunidade, o momento de adquirir o material é agora, tá, pessoal? Não adianta você entrar em contato comigo aos 45 do segundo tempo me pedindo, Felipe, me faz um desconto aí, não sei o que. Não tem desconto, cara, não é porque vai ficar... Às vezes a pessoa entra em contato comigo faltando uma semana para a prova, me vê aí um desconto. Não, galera, não tem desconto nenhum, tá? Então, se você quiser comprar, é agora, tá bom? Se você deixar para a última hora, não vai adiantar. E também não tem desconto, tá bom? Então, aproveite a oportunidade. Final de ano tá chegando, tá? Eu sei que tá chegando as festas, todo mundo aí eufórico, mas pensem no futuro de vocês, tá, pessoal? Então, se você quer passar na Prefeitura de Inhumas, estudar com material direcionado para a banca, tá? Porque todo esse material eu estou desenvolvendo ele agora, tá bom, pessoal? Então, um material 100% focado na banca Instituto Verbena, é 100% focado no conteúdo, em cada linha aqui, ó, esses 15 assuntos, eu vou trabalhar esses 15 assuntos, não vou colocar todas as aulas aqui no YouTube de forma gratuita, não, eu só vou limitar em algumas aulas, tá bom? Mas o restante do material vai ficar disponível só para os meus alunos. Material teórico, lista de questões também só os meus alunos vão ter acesso, tá bom? Então, aproveita a oportunidade, entre em contato comigo no meu WhatsApp, o link está na descrição, tá? É só clicar no link, você vai conversar diretamente comigo lá, vou te explicar valores, como que funciona, tá bom? E aí, você vai ser meu aluno ou minha aluna e vai ter um material muito bom aí, tá? Lembrando, eu só trabalho com legislação e conhecimentos específicos. Eu não leciono para português, nem matemática, nem informática, nem atualidades. E eu também não tenho indicação, tá, pessoal, de curso que ofereça para essas matérias, pelo menos não por hora, tá bom? Então, o meu material, esse eu garanto que eu sou 100% focado na banca e no edital, beleza? Então, link na descrição, aproveita. Vamos estudar aqui esse assunto, tá? Eu observei a tendência da banca, né, do que ela gosta de cobrar. Como eu já falei para vocês, eu tenho um apanhado aqui de provas de 2006, tá? Eu até estendi um pouco mais. Eu peguei provas de 2006 da UFG até 2023. Eu tenho esse banco de dados. Inclusive, quem for meu aluno vai ter acesso a todas essas provas, tá? Só prova de áreas administrativas do Instituto Verbena, tá? Então, eu fiz um apanhado geral e eu constatei que os assuntos que a banca gosta mais de cobrar dentro de gestão de competências são esses que a gente vai conversar agora, tá? Então, o primeiro deles é sobre conceito de competência, tá bom, pessoal? Conceito básico, o que é competência, tá? Então, vamos lá, ó. De acordo com a corrente americana, a competência é o conjunto somatório de conhecimentos, habilidades e atitudes de um indivíduo. Então, cara, se você gravar isso aqui, ó, isso aqui, você já consegue acertar a questão em prova. É só isso, tá? Nessa parte conceitual, tá bom? Então, você memoriza esse mnemônico CHA, ok? CHA, C de conhecimentos, H de habilidades e A de atitudes, tá, pessoal? Grava esse mnemônico, que isso vai fazer muita diferença na sua prova. Então, para essa corrente, a competência é um fator intrínseco, ou seja, interno da pessoa, tá? A competência é algo interno, ok? E aí a gente vai detalhar o que é cada uma delas. Então, aqui, ó, conhecimentos. O que são os conhecimentos? Então, eles constituem o saber acumulado de um indivíduo, né? Se referem aos aspectos que o indivíduo precisa saber para entender algo e ser capaz de realizar determinada tarefa. Então, envolve o saber o que fazer, saber o porquê fazer, ok? Então, ele pode ser adquirido aí pela experiência de cada indivíduo, na perspectiva informal, treinamentos, perspectiva formal, tá? Então, você pode tanto ter conhecimentos obtidos por meio empírico ou por meio de treinamento, ou seja, você ter ali uma perspectiva mais formal, certo?
Agora vamos falar sobre as habilidades. O que é habilidade? Habilidade é você conseguir utilizar os conhecimentos, tá, para a realização de determinadas atividades. Então é você ter, por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que manja muito de programação. Então você tem vários conhecimentos que você obteve tanto de maneira formal quanto de maneira informal. Esses conhecimentos serão utilizados de forma a ser convertidos em habilidades, ou seja, você vai ter habilidade para fazer programar em Python, em R, em C, enfim, né? Então, isso aí são habilidades. Então, é você utilizar os conhecimentos, colocar em prática, né? Porque uma coisa é o conhecimento que você tem, outra coisa é você pôr em prática, né? Então, o conhecimento mesmo da prática, você coloca ele aí nas habilidades. As habilidades envolvem saber como fazer, know-how, ou simplesmente saber fazer, né? Então, estão relacionados à técnica e à prática, ok? E aqui os conhecimentos, né? A gente não destacou, mas aqui é relacionado à informação. E, por fim, as atitudes. O que são as atitudes? As atitudes se referem às ações de um indivíduo em determinada situação. É a maneira como o indivíduo lida, tá? Como o indivíduo lida com as situações, né? Então, representa o interesse do indivíduo em agir de determinada maneira em algumas situações específicas. As atitudes envolvem o querer fazer, o saber agir ou ser. As atitudes estão relacionadas ao interesse, à motivação, à identidade e à determinação do indivíduo. É aquele indivíduo mais proativo, aquela pessoa que faz, vai lá e faz. Então, isso aí tudo tem a ver com as atitudes, beleza, pessoal? Então, você gravando o mnemônico, sabendo diferenciar o que são conhecimentos relacionados ao quê? Informação, habilidades, a técnica e a prática, e as atitudes, que é você fazer, né, saber lidar em determinadas situações, você já consegue acertar boa parte das questões de competência, né, a parte conceitual. Agora, a gente vai falar, pessoal, das competências individuais, porque vocês percebem aqui, ó, no edital de vocês, que aqui fala, ó, conceito de competência, ok? Aí fala do indivíduo e da organização. E a banca de vocês, Instituto Verbena, adora classificações. E muitas das vezes a gente tem dificuldade de saber em qual literatura ela se utiliza para trazer essas classificações. Porque dependendo do autor, né, porque tem vários autores, né, dessas classificações, às vezes muda bastante. Mas aí, com base no que eu percebi nas questões da própria banca, eu consegui identificar, né, que no caso das competências individuais, a banca vai se basear aqui nesse Carvalho, Nascimento e Serafim. Não precisa tentar decorar isso aqui, isso não é importante. O que você tem que saber mesmo, tá? É saber diferenciar e saber quais são as competências individuais, certo? Então, quais são as competências individuais? Inclusive, isso aqui, galera, é bom a gente ressaltar, porque isso aqui vai ser muito parecido com as habilidades de CATS. Lembra, quem já foi meu aluno sabe, as habilidades de CATS, né? Você tem as habilidades conceituais, humanas e técnicas. Aqui é bem parecido, e a banca talvez ela possa cobrar habilidades tentando meio que, parece que confunde, né? A banca não deixa muito claro se são as habilidades ou se são as competências. Mas entenda, cara, se cair na sua prova, entenda como sinônimos, tá? Competências, habilidades. A banca não vai fazer muita distinção nesse sentido e nem precisa ficar preocupado não, tá? Marque a questão correta. Você não vai errar essa questão aqui, pelo amor de Deus, tá bom? Então, quais são o que são competências conceituais? Né? É aquilo que eu falo para vocês, ó, aquela habilidade mais conceitual, ela é mais requerida na cúpula, né? Lá no último degrau, né? Geralmente os donos ali, os acionistas e tal. As humanas já estão mais a nível departamental, né? Gerentes ali de nível intermediário. E as técnicas tá mais no nível de supervisão, tá mais no chão de fábrica, beleza? Aqui é a mesma ideia, tá bom? Então, competências conceituais envolve conhecimentos, domínio de julgamentos, caracterizações que dão sustentação aos aspectos das habilidades técnicas, humanas, gerenciais e as atitudes. Então, enfim, envolve a compreensão do todo, certo? Você compreende a organização de modo global, certo? É isso que é a competência conceitual. A outra são as competências técnicas, então envolve o domínio de sistemas, métodos e técnicas e de processos específicos para determinada área de trabalho,
ok? Então são funções especializadas e tem mais a ver com o trabalho operacional. Então lembra na pirâmide que a gente desenha, inclusive, né? Você tem a nossa pirâmide lá, aí aqui no topo da pirâmide nós temos o planejamento estratégico, aí você tem aqui no meio o tático e aqui na base é o operacional. A habilidade técnica, ela está mais aqui no nível operacional. A habilidade humana aqui no nível tático e a conceitual aqui no nível estratégico, perfeito? Então, isso é muito importante vocês decorarem. Então, habilidade, competência técnica, competência ou habilidade, né? Domínio de sistemas, métodos técnicos, processos específicos, funções especializadas, trabalho operacional. E, por fim, as competências interpessoais, que aqui eu coloquei humanas, tá? Para o autor chama interpessoais, mas eu coloquei humanas justamente para você saber que essa é a competência, a habilidade humana, tá bom? Então, tem a ver com aspectos relacionados aí, relacionamento, comunicação, interação, liderança, motivação, tudo isso, tá? Entre as pessoas, atentando para as atitudes e valores pessoais de forma eficaz. Ou seja, essas competências relacionadas ao bom relacionamento interpessoal, certo? Então, decora isso aí que é importante, tá? Relacionado aí competências individuais. Agora, pessoal, a gente vai falar das competências organizacionais. Então, vamos voltar aqui no conteúdo programático. Então, você tem as competências do indivíduo e da organização, ok? Então, vamos falar das competências organizacionais. Pelo que eu observei das questões da UFG, ela vai se basear no Chiavenato, beleza? Então, teoria do Chiavenato. Não precisa decorar o nome do autor, só decora qual que é essa classificação aqui, tá? Então, existem 4 grandes categorias de competências organizacionais. Quais são elas? Então, nós temos as competências essenciais, também chamadas aí de core competencies, tá? Então, core competencies também, eu não sei se é assim que escreve, acho que é core competência, é isso mesmo, tá bom? As competências essenciais, ou se você vê na prova core competence, é só a forma escrita em inglês, tá? Mas vamos lá. São as competências básicas e fundamentais para o sucesso de uma organização em relação aos clientes, sociedades e concorrentes. Corresponde àquilo que cada organização sabe fazer melhor que as outras organizações. Cada organização precisa identificar e localizar as competências essenciais capazes de levá-la ao sucesso. Elas são fundamentais para a eficácia organizacional. Então, são as competências mais intrínsecas da organização, as mais importantes, mais básicas, fundamentais para o sucesso da organização. Outra competência é a de gestão. Então, elas são relacionadas à gestão de recursos, né, financeiros, comerciais, produtivos. Refere-se à maneira como os recursos são utilizados, os processos mobilizados para obter os melhores resultados. As competências de gestão são fundamentais para a sua eficiência interna, tá? Então, é a forma como a organização gere os seus recursos. As competências organizacionais, por sua vez, têm a ver aí com a vida íntima da organização. Correspondem ao modus vivendi da organização, a sua cultura corporativa, estrutura e organização para realizar o trabalho organizacional. As competências organizacionais se referem ao aparato interno por meio do qual a organização se articula e integra para poder funcionar. Então, por exemplo, um código de ética da organização, você ter ali todo um regramento, né, a forma, quais são os valores dessa organização. A gente estuda muito lá em cultura organizacional, né? Então, tudo que tiver a ver com a cultura corporativa, a estrutura, o aparato interno para desenvolver as suas funções, isso tem a ver com as competências organizacionais. E, por fim, as competências pessoais. O que significa isso? São as competências que cada indivíduo aprende e desenvolve em suas atividades pessoais na organização. Então, tem a ver com o que cada funcionário, cada membro ali daquela instituição, ele aprende e desenvolve em suas atividades pessoais, né? Cada indivíduo ali vai ter uma função específica, né? E cada um vai ser responsável por se desenvolver naquela área, tá bom? Beleza. Então, gravou isso aí também, importante, tá? Competências organizacionais, eu acho que vai estar na prova aí de vocês, de analista.
para finalizar, o último conceito que eu quero trazer para vocês é o de mapeamento de competências. A banca também pode trazer esse viés mais de mapeamento, né? O que significa mapeamento? É uma das etapas mais importantes da gestão por competências, tá? É um dos pontos centrais da gestão de competências. O que significa aqui, ó? Consiste em identificar e definir as competências individuais e organizacionais necessárias ao alcance dos objetivos, bem como as competências atuais e reais da organização, que a organização já possui, com o objetivo, vou até grifar aqui, ó, com o objetivo de identificar o gap de competências, ou seja, lacuna existente entre as competências necessárias e as competências reais. Pessoal, grava muito isso aqui que eu grifei com vocês, tá? Se falar em mapeamento de competências, pode falar que qual que é o objetivo do mapeamento de competência? Identificar o gap. O que significa gap? Gap é a lacuna, ok? A lacuna existente entre as competências necessárias e as competências reais, tá? Então, o que seriam as competências reais? As competências existentes hoje, ok? E as competências necessárias é aquela que você está objetivando, né? Então, por exemplo, você tem a sua competência atual é uma competência X, mas a competência que você quer atingir é a competência Y. Então, existe aqui um gap entre o que você quer, ou seja, o que você quer seria que a expectativa da organização e a realidade, ok? Então, uma coisa é a realidade, outra coisa é a expectativa. E aí, qual que é o objetivo aqui do mapeamento? É saber identificar esse gap aqui para que a gente possa chegar ao mais próximo ou atingir o nível de excelência, né? Atingir as competências necessárias para o melhor desempenho da organização, para obter a excelência na gestão organizacional. Entendeu, pessoal, o que é mapeamento? Certo? Isso aqui é muito importante vocês gravarem, que isso também é um assunto quente para a prova aí da UFG, tá bom? Vamos resolver questões agora para vocês verem na prática que tudo que eu falei pode cair, tá? Questão 1 caiu aí em Saneago, 2018. Então, olha o que ele fala. Por isso que eu falo, ó, sempre grifem as palavras-chave na prova, para você poder acertar. Ó. Vamos lá. Nas organizações, as competências estão classificadas em 4 categorias. Então, você já entende aqui, ó, que está falando das competências organizacionais. Está falando das organizações, está falando de competências, 4 categorias. Você vai lembrar lá daquela classificação do Chiavenato, perfeito? Então, vamos lá. Especificando 2 delas, então a banca que está falando de 2, tá? Uma está associada à cultura corporativa. Lembra que a gente falou? Cultura corporativa tem a ver com a competência organizacional. Certo? Então, por isso que você tem que ir grifando. Ó. Como a organização se estrutura, falou de estrutura também, competência organizacional, e organiza para realizar o trabalho organizacional. Perfeito. A outra, as competências fundamentais para o sucesso. Competência fundamental. Lembrei, core competences, né? Core, né? Competências. Ou competências fundamentais. Ok? Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Olha lá. Competências. Cadê, meu Deus do céu? Competências essenciais, desculpa. Eu tô levando aqui, ó. Competências essenciais. Que é a mesma coisa que core competence, né? Essenciais. Ficou meio ruim a letra aí, mas enfim, deu para entender. Para o sucesso da organização em relação aos seus clientes e concorrentes, ou seja, aquilo que a organização sabe fazer de melhor, né? Então foi o que eu falei para vocês aqui, ó. Competências essenciais. As competências básicas e fundamentais, o que a organização sabe fazer melhor que as outras organizações e etc, tá bom? Então, essas 2 categorias correspondem, respectivamente, às competências. Então, respectivamente, primeiro vem a organizacional e segundo vem a essencial, tá? Então, aqui, ó, letra D, né? Organizacional e essencial, gabarito letra
D de dado. Perfeito? Tranquilo, né? Só que, galera, quem não estudou não acerta essa questão, tá? Eu garanto para vocês, quem não estudou não acerta. Então, muito importante aí vocês registrarem. Questão 2. No âmbito da gestão por competências, o processo de mapeamento de competências consiste. O que eu falei? O que é mapear? É você saber a lacuna ou gap existente entre as competências existentes e as competências que você deseja, tá? Então, letra A. Realizar o inventário das competências internas já disponíveis na organização, a fim de identificar a lacuna entre as necessárias e as já existentes. Vamos lá, vamos ver as demais aqui, ó. Relacionar as competências dos membros da organização a fim de identificar aquelas que devem ser adquiridas para o exercício do cargo. Não tem muito a ver, a letra B ficou estranha, né? Letra C, identificar as competências essenciais já disponíveis na organização, a fim de identificar a lacuna entre as necessárias e as já existentes. Essa daqui ficou mais interessante, né? Letra D, elaborar plano de desenvolvimento de competências para complementar as lacunas. Complementar as lacunas? Não, né? Existentes no capital intelectual da organização. Também não. Tá bom? Então, a questão A ficou meio estranha, né? Realizar o inventário da competência, das competências internas já disponíveis na organização. E aqui falou identificar as competências essenciais já disponíveis na organização, a fim de identificar a lacuna entre as necessárias e as já existentes, tá? A gente vai voltar aqui no nosso conceito, ó, do mapeamento de competências, tá? Identificar e definir as competências individuais e organizacionais, as duas, né? Aqui está falando em realizar o inventário das competências internas, né? Que na verdade são as competências individuais e organizacionais, né? Tá? Essa questão ficou um pouco confusa, né? Mas só confirmar aqui, ó, a 2, questão letra A, eles deram como letra A, né? Realizar um inventário das competências internas já disponíveis na organização, a fim de identificar a lacuna entre... Aí, ó, identificar as competências essenciais já disponíveis na organização, né? Então, pra você ver, é muito singela a diferença aqui, né? É bem singelo mesmo. Mas ele deu como letra A a resposta, então é isso, gabarito letra A, né? Então, se falar na sua prova, você vai marcar, né? Que é você identificar, né? Ou realizar o inventário das competências internas, tá? Competências internas da organização, certo? Ok, vamos para a questão 3 agora. Ao administrador são necessários 3 tipos de competências: as técnicas, as humanas e as... Foi que nem eu falei para vocês. Ela vai tentar te confundir, né, habilidades de CATS, tá? As habilidades de CATS com as competências que a gente viu lá dos autores que a gente viu. Mas aqui vai ser bem fácil, né? Você vai marcar conceituais, tá bom? Então, são as competências ou habilidades técnicas, humanas e as conceituais. Questão 4. A combinação sinérgica de conhecimentos, habilidades e atitudes, ou seja, o chá, né? Evidenciada pelo desempenho do indivíduo em seu contexto profissional, agregando valor tanto à pessoa quanto à organização em que ela atua, é a... Então, foi o que eu falei, né? O chá é a definição de competência, né? Questãozinha bem tranquila, gabarito letra D de dado. E para finalizar, questão 5. Diversos tipos de saberes estão relacionados à competência individual. Sendo assim, os verbos compreender, trabalhar e transmitir informações estão relacionados ao saber. Então, compreender, trabalhar e transmitir informações, isso só pode ser o quê? Comunicar, é o saber comunicar, né? A gente, apesar de não ter visto isso aqui na nossa explanação inicial, mas não tem necessidade, né? Por bom senso, né, galera, você consegue fazer a associação. Então, gabarito, letra C de casa. E com isso a gente encerra aqui essa aula, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais,
Meu Instagram tá aí também na descrição, é o @tutorial do concurseiro. Quem quiser ser meu aluno ou minha aluna, link do meu WhatsApp, entre em contato comigo. E é isso, pessoal. Valeu demais, um abraço e até a próxima.